que seriam essas estrelas beijantes? Bem, essas estrelas beijantes foi um nome romântico que a gente deu quando a gente descobriu um objeto em 2015, e esse objeto se trata, na realidade, de um sistema composto por duas estrelas que já estão trocando matéria e que a gente chama de objeto de sobrecontato. Pelo fato da sua geometria, esses objetos já estão se tocando e aparenta ter um formato de um beijo. Então foi simplesmente um nome romântico para essa configuração, que de fato não é tão rara na astronomia estelar, né, de estrelas que se formam na nossa galáxia e no universo como um todo. Como essas estrelas podem estar tão próximas? Bem, para explicar como esses objetos de fato se aproximaram tanto uma da outra, que chegou a se tocar, a gente precisa entender primeiro como elas se formam. As estrelas se formam a partir de uma nuvem de gás e poeira que por algum motivo gerou-se uma instabilidade interna e a estrela começa a entrar em colapso, ou seja, começa a se aglutinar numa região. Se essa região, por exemplo, tiver duas instabilidades próximas, você pode ter a formação de uma estrela muito próxima da outra. Então, quando ela se formar, devido à evolução das estrelas, que a gente sabe que quando ela evolui, ela aumenta o seu raio, de acordo com o que eu diria a teoria clássica da evolução estelar, você acaba colocando uma muito próxima da outra ou até trocando matéria como a gente conhece. A segunda possibilidade é o seguinte: imagine que uma estrela, né, duas estrelas separadas, de repente sofrem uma grande impulsão devido, por exemplo, a uma explosão de supernova próximo dela, né? Essa estrela vai passar por digamos assim, um tempo de estabilidade, e essa estabilidade pode colocar as duas juntas num certo momento no futuro. Então, essas duas possibilidades podem gerar sistemas como o que a gente está tratando aqui, sistemas tão próximos que acabam tocando um no outro. O que tem de especial nessas estrelas? Bem, primeiro que esse objeto em particular, né, é um objeto bem raro não pela configuração, mas por suas características físicas. A gente está falando de duas estrelas que aparentemente são gêmeas, né, com temperaturas elevadíssimas, né, acima de 40.000 Kelvin na sua superfície, e massas que chegam a dar quase 30 massas solares. Então, esse objeto ele é o mais massivo e o mais quente objeto nessa configuração de sobrecontato encontrados até hoje. Só que não tem só isso. Ele, na realidade, tem uma característica muito especial. Ele não segue, de acordo com os nossos cálculos, a evolução clássica da forma como a gente conhece. Isso por quê? Quando os objetos eles acabam evoluindo, quando eles evoluem no tempo, eles aumentam o seu raio e vai ficando com a temperatura superficial cada vez mais fria, né? Diminui a temperatura. No caso desse objeto em particular, o que a gente está percebendo é que ele está envelhecendo, mas na realidade ele está diminuindo o seu raio e a sua temperatura está ficando cada vez mais alta. E isso contradiz de uma maneira muito, pragmática o que a teoria clássica da evolução das estrelas, que está sendo testada há muito tempo pela astronomia, diz. Então, isso aí traz uma nova teoria, ou seja, é o que eu posso dizer, uma teoria da evolução, né, nova, onde a gente coloca novos ingredientes para poder explicar essa característica física. E esses ingredientes são rotação e mistura interna. Então, quando a gente coloca rotação e mistura interna, a gente passa a ter uma nova dinâmica dentro do processo que a gente chama de fusão do combustível nuclear dentro da estrela. Quando a teoria clássica diz que os metais mais pesados vão se aglutinando no núcleo até chegar no ferro e ter uma supernova, nessa nova teoria, devido à rotação e o mix interno, você vai queimando todo o combustível da estrela até chegar no ferro, e então ela colapsa. Enquanto que na teoria clássica, o máximo que você consegue queimar é 10% da estrela. Então isso põe
né, em xeque a teoria clássica, e por isso que teve tanta repercussão e interesses, né, tanto científico como social, esse objeto. Você sabe como elas vão morrer? Bem, existem dois caminhos para o futuro desse sistema. O primeiro caminho é o caminho da teoria clássica, né? Imagine que a teoria clássica seja verdadeira, que a gente mostrou e eu já disse aqui que não é, aparentemente. Então, imagine que ela seja verdadeira. O que vai acontecer é que esses objetos, os dois vão aumentar o seu raio, né? Vão ficar cada vez mais um dentro do outro, até chegar um momento em que a proximidade é tão grande que eles vão acabar virando apenas um objeto. Vai acontecer uma pequena explosão nesse processo, mas o objeto novo vai ser um objeto de 2 vezes a massa, ou seja, a massa combinada das duas componentes, vai ser um objeto próximo de 60 massas solares, mas rejuvenescido, porque todo o material vai circular dentro da estrela e vai rejuvenescer a estrela. Então ela vai, a partir daí, evoluir como uma estrela rejuvenescida, provavelmente passar por um estágio que a gente conhece como Wolf-Rayet, uma estrela que tem ventos super fortes, né? Mas não se sabe ao certo ainda, e depois ela vai gerar uma das maiores explosões que a gente conhece na astrofísica, que é as explosões de raios gamas, tá? E gerar provavelmente um buraco negro. No outro caminho, que é o caminho que acreditamos mais, ou seja, esses objetos, ao invés de aumentar o seu raio, ele vai continuar diminuindo o seu raio e ficar cada vez mais brilhante. Nesse cenário, cada estrela vai gerar uma supernova e, no final das contas, vai gerar um buraco negro, né, com período duplo de curto período. Nesse caso, esses buracos negros podem, no futuro, né, ao longo do tempo, gerar as ondas gravitacionais que a gente conhece aí, detectadas também no ano de 2015. E como é essa correlação com as ondas gravitacionais? Bem, como eu já mencionei, né, esses objetos, depois de provavelmente 1 giga-ano, ela vai gerar, provavelmente, uma coalescência desses 2 buracos negros e gerando, assim, as ondas gravitacionais como foram detectadas. Mas tem uma coisa além disso, né? Até então, os poucos eventos de ondas gravitacionais que detectamos, né, esses objetos que geraram as ondas gravitacionais, esses eventos que geraram as ondas gravitacionais são eventos de coalescência ou de buraco negro com buraco negro ou de estrela de nêutron com estrela de nêutron. Quando você olha as massas, por exemplo, dos buracos negros, todas elas estão, ou quase todas, estão acima de 20 massas solares. Quando a gente busca, na base da teoria clássica da evolução das estrelas, um buraco negro com essa massa, você percebe que não pode ter buracos negros estelares com massas acima de 10 massas solares. Isso por quê? A teoria diz claramente que a teoria clássica, que o buraco negro gerado por uma estrela, ele terá cerca de 10% da massa inicial da estrela. No universo local, são poucas as estrelas que chegam, por exemplo, a 100 massas solares. Então, se você fizer um cálculo bem rápido, 10% de 100 massas solares dá um buraco negro de 10 massas solares. Então, o limite é mais ou menos de 10 massas solares para a teoria clássica, né, da evolução das estrelas. No entanto, com essa nova teoria, onde a rotação e o mixing, na mistura interna, passa, né, a ter um fator crucial na evolução das estrelas, é possível mostrar que o buraco negro final pode ter até cerca de 70% a 80% da massa da estrela inicial. Então, se você faz um novo cálculo bem rápido, 80% de 100 massas solares vai dar 80 massas solares. Então, com essa nova teoria, a gente não só explica como esses buracos negros acabam se coalescendo e gerando as ondas gravitacionais, como a gente também explica a massa do buraco negro detectado, que não conseguiria explicar através da evolução estelar clássica. Obrigado.